Oi meninas, antes de começar o nosso segundo dia, eu gostaria de falar que deixei um vídeo extra sobre a diferença do fio náutico e o fio de poliéster. Eu vou explicar a principal característica deles para que vocês saibam a escolha certa do fio de acordo com o que você deseja no resultado da sua peça. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link disponível para vocês. Tchau, tchau! Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo dia aqui da semana de crochê vendado. Espero de coração que vocês tenham aproveitado muito a nossa primeira aula. E deixa eu te lembrar o que aprendemos na nossa primeira aula. Aprendemos toda essa base oval aqui, fizemos 5 carreiras em ponto baixo centrado. E hoje nós vamos aprender a subida da bolsa com essa técnica, deixando essa trama lindíssima. Então, 2 combinadinhos antes de irmos para a aula. Nunca pensar em desistir logo de cara. Eu sei, meninas, que às vezes parece super difícil imaginar que sim, dá para vender essas bolsas. Mas veja só esse comentário de uma das minhas primeiras alunas. Oi pessoal, meu nome é Tamires. Então, minhas primeiras experiências com crochê não foram muito legais. Por quê? Eu comecei a querer aprender pelos vídeos no YouTube que eu via, mas era sempre muito frustrante, porque da metade do vídeo eu já estava super perdida, eu nunca conseguia terminar uma peça inteira. Foi aí então que eu descobri o método da G, que foi excelente, muito bem explicado, com muita clareza, muito leve assim. Ela é muito paciente para explicar, repete várias vezes o mesmo ponto. Então foi algo assim que mudou a minha forma de fazer o crochê de V. Então, em menos de 2 semanas, eu já tinha acabado 2 bolsas. No começo não ficaram tão legais, mas aí vendo os vídeos de novo, vendo todas as dicas que ela deu de acabamento, consegui deixar as primeiras bolsas bem feitinhas, assim. Já mostrei pro pessoal, o pessoal já tá me perguntando quando eu vou começar a fazer para encomendar, para poder vender as bolsas. Já consegui gente valorizando o meu trabalho, né? Então foi muito legal, sou muito grata ao método da G. Então eu quero dizer que tudo bem ser difícil. Mulher que é guerreira, ela vai comer do mesmo. E tendo muito amor pelo que faz. Então, se a tua base ainda não tá tão perfeita, se você tem alguma dúvida, você pode ficar à vontade de perguntar aqui no chat. Ou voltar à aula e me mandar lá no Instagram. Faz contato direto comigo que será um prazer te ajudar. O segundo combinado, vocês me ajudam deixando o seu like e também me marcando lá no Instagram. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz. E como sou meio tímida para estar gravando aqui, ter esse carinho de vocês faz toda a diferença para mim. Eu não vou te enrolar, já vamos direto para a segunda parte da aula. Quero que no final você preste bem atenção, que eu vou te dar um recadinho do meu novo projeto que chama Escola de Crochê da G, onde vou te ensinar tudo o que você precisa para viver do seu crochê por apenas R$ 29,90. Tá incrível, mas agora simbora para a aula. Voltamos aqui, agora a gente vai fazer o corpo da bolsa, tá? Como a gente tinha finalizado. Tinha jogado o fio lá pra trás, assim que parou, certo? Agora a gente vai subir o corpo da bolsa, tá? A nossa base ficou assim, já passei a medida pra vocês e agora a gente vai fazer a parte da subida. Se vocês perceberem, quando vocês jogam um fio lá pra trás, nessa laçada aqui, tem duas laçadas, 2 fios, certo? Você vai introduzir a agulha por dentro dele, jogando ela lá pra trás, ó. Você vai introduzir, ó, dentro dele, já jogando lá pra trás. E vai encaixar esse fio aqui, ó, essa laçada que você jogou lá atrás, na sua agulha. Feito isso, vocês estão vendo que tá muito frouxo? Vocês vão ajeitando aqui na sua agulha. Ajeita bem, pra não ficar muito largo. Pelo menos tentar igualar com as correntinhas aqui, ó, do lado. Quando vocês fizerem isso, vocês vão dar uma laçada no seu fio, que a gente vai fazer a subida. Dei uma laçada no fio, ó, e vou dar uma altura pra fechar o meu primeiro ponto de subida. Vocês percebem que eu dei uma altura, não tá apertado o meu ponto, então vocês façam o mesmo, tá? Então, nessa subida aqui, a gente vai trabalhar fazendo
ponto baixo, toda a carreira aqui, tá? Só que a gente vai pegar nessa alcinha de trás aqui, ó, igual a gente fez aqui na primeira. Nessa alcinha de trás, só que a gente vai pegar junto com a argolinha que tá aqui atrás, ó. Esse elozinho aqui atrás, ó. A gente vai pegar essa laçada com o elozinho. Por quê? Fazendo assim, vai deixar a tua subida mais firme. Se eu pegar somente na laçadinha aqui de trás, ó, vou dar um exemplo pra vocês. Olha como fica. Acaba dando buraco na nossa peça. Vou tirar meu dedo aqui atrás pra vocês verem. Olha o buraco. Olha a diferença desse pra esse. Então, quando eu pego essas duas laçadas aqui, tanto essa aqui de trás quanto o elozinho que fica aqui atrás, deixa a nossa subida mais firme. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar nessa laçada aqui de trás com o elozinho aqui atrás, ó. Se vocês perceberem, tem esses elozinhos aqui atrás. A gente vai pegar e vai dar uma altura e fazer o ponto baixo. E vai ser dessa forma aqui, ó. Sempre pegando as duas laçadas e fazendo ponto baixo, tá? Duas laçadas e fazendo ponto baixo. Outra coisa, como eu tô fazendo aqui com vocês, eu mesma acabo amassando a minha base, ó. Eu tô segurando aqui. Então, vocês tenham paciência conforme vocês vão fazendo, vocês vão ajeitando a base de vocês, tá? Então, continuando aqui, vou pegar nessas duas, tá? Tanto nessa laçadinha aqui de trás, quanto essa aqui. Peguei nas duas e fiz o meu ponto baixo. Ó, peguei nas duas e fiz o meu ponto baixo. Dei altura e só assim fiz o meu ponto baixo. E a regra aqui da laçada da agulha continua sendo a mesma. Eu não deixo largo e também não deixo muito apertado. Não deixo muito apertado, porque assim não deixa a minha peça cheia de buraco, ó. Então, tenham cuidado com isso também. Ainda mais porque, se estiverem fazendo com esse fio aqui, o fio de poliéster é mais macio. Então, a gente acaba afrouxando um pouquinho a mão por ser tão macio. Então, tenha esse cuidado. Se for preciso, usem até uma agulha menor. Se vocês não conseguirem controlar a tensão de vocês, ó. Estamos subindo a carreira. Aqui tá ficando reto, porque eu tô mostrando pra vocês. Mas aí, ó, conforme vocês vão fazendo, vocês vão ajeitando pra ela ficar assim, ó. Porque é a subida de carreira. E vamos continuar fazendo aqui até o final. A gente vai seguir fazendo ponto baixo até o final. Deixa eu só fazer uma coisa que eu não fiz com vocês, que eu tô o tempo todo fazendo a marcação e não marquei. Nesses dois primeiros pontos tem, ó, esses dois são os primeiros pontos da gente. E em cima dele tem essa correntinha aqui. Eu vou deixar marcado pra vocês saberem onde vai ser o fechamento. Se caso vocês não marcarem, volta aí pra marcar, que eu acabei não marcando com vocês, tá? É importante marcar, porque sei que tem muita gente que não consegue visualizar o fechamento. Então, ó, tem os dois pontos. Vocês vão marcar a correntinha que divide os dois pontos primeiros, ó. É o primeiro ponto, certo? Então, deixa marcado aí pra saberem onde vai ser o fechamento. E voltando aqui, eu vou continuar fazendo ponto baixo, pegando nas duas laçadinhas, tá? Conforme vocês vão fazendo, vão ajeitando a peça pra tua base e a tua subida não ficar torta. Gente, essa parte aqui não tem aumento nenhum, tá? É um ponto só a cada correntinha, a cada laçadinha que eu mostrei pra vocês. Porque é apenas a subida, não tem aumento. Nas duas, não esquece que é as duas laçadinhas, altura e fecha o ponto. Dou uma pausa, ó, ajeito a minha peça, se ela for ficando torta, porque isso é normal. Conforme a gente vai fazendo, acaba acontecendo isso mesmo. E volto aqui fazer meu trabalho. Nas duas laçadinhas, ponto baixo.
Essa parte que é bem simples, é só a carreira mesmo de ponto baixo, depois que vem o efeito do ponto. Esse ponto aqui é simples. Vocês vão ver que a bolsa é bem fácil de fazer. Vou dar uma pausa para ajeitar minha peça. Sempre pegando nas duas laçadinhas. Altura e fecho o ponto. Nas duas laçadinhas, altura e fecho o ponto. Lembrando que não tem aumento nessa parte aqui. Esse aqui é o nosso último ponto. Agora será a nossa subida, tá? Antes de subir, eu vou ajeitar de novo a minha base. E vamos lá. Aonde a gente marcou, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó. Onde eu marquei. Esse fio aqui, eu puxei pra não perder ele. E onde eu marquei, eu vou introduzir, ó, de dentro pra fora. Dessa forma aqui. Vou tirar o marcador pra vocês verem melhor. E eu vou puxar esse fio lá pra trás. Puxei o fio lá pra trás, vou ajeitar antes de subir a carreira, tá? Ajeito bem. Ficamos assim. Feito isso, esse primeiro pontinho aqui, ele tá na mesma direção da laçada que a gente joga lá pra trás. Olha ela aqui, ó, tô segurando com a minha mão. Vocês não podem perder essa laçada aqui. Vocês vão introduzir a agulha aqui, ó, nesse ponto onde a laçada está indo lá pra trás. Na mesma direção. Olha aqui dentro pra ver se vocês saíram na perninha, porque é um ponto baixo centrado. E só assim vocês vão puxar do rolo. E cuidado pra não perder esse fio aqui. Se vocês quiserem, vocês deixam marcado ele, o fio que a gente jogou lá pra trás, pra vocês não perderem. Ou então faça que nem eu. Eu fico segurando e só assim eu puxo. Puxei. Vou encaixar, ó, na minha agulha. Dessa forma aqui. Ficamos assim. Vou ajeitar aqui o fio na minha agulha e vou fechar o meu primeiro ponto de subida. Ficamos dessa forma aqui. Então, como a gente vai trabalhar? Vai ser um ponto centrado e o outro ponto vocês vão fazer alongado, certo? Ó, eu comecei já com o centrado, então agora eu vou fazer o alongado. O alongado eu vou pegar embaixo desse ponto aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, embaixo dele, introduzir embaixo dele, dou uma laçada, dou uma altura boa e só assim eu fecho o meu ponto alongado. Então vai ficar dessa forma aqui. Continuando aqui, você fez o alongado, você vai fazer o centrado. Logo em seguida, alongado. Alongado é sempre embaixo do ponto baixo aqui, ó. Pegando sempre aqui embaixo dele. E, ó, não fecho dessa forma aqui. Eu dou uma altura pra ficar igual ao ponto anterior e só assim eu fecho. E a gente vai trabalhando dessa maneira. Ponto centrado. Dá uma olhadinha atrás pra ver se está no lugar certo. E ponto alongado, ó. O alongado dou uma altura boa, tá? Ele não fica apertado. E vou ajeitando minha peça conforme eu vou fazendo. Vou soltar mais um pouco do meu fio aqui, só um instante. Soltei aqui, gente, outra coisa, vou marcar de novo, ó, esses dois primeiros pontos, ó, o ponto baixo, o ponto alongado, em cima dele tem uma correntinha. Marca aí que eu não marquei,
pra vocês não esquecerem, tá? E eu vou continuar fazendo dessa forma, ó. Centrado, alongado, centrado, alongado. Vai ser intercalado, tá? Então, eu faço centrado, o alongado sempre embaixo do ponto baixo. E o alongado. Centrado. E o alongado. Quando vocês estiverem fazendo essa peça aqui, essa bolsa, ó, façam assim, na mesa, tá? Desse jeito aqui, que aí vocês mantêm a base reta, a subida reta, tá? Eu tô aqui virando pra vocês verem melhor, mas eu aconselho vocês crochetarem dessa forma. Vou para o ponto centrado, olha aqui atrás pra ver se saiu na perninha, nas duas perninhas, e continuo o meu trabalho. Alongado, não aperta muito o alongado, dê uma boa altura. E essa laçada aqui na agulha, a mesma coisa. Não deixa muito apertado, nem muito largo. Então, também essa sequência aqui é bem simples, porque a gente só vai ficar fazendo ponto centrado, ponto alongado, ó. Alongado. Ponto centrado, ponto alongado. Ó, tenham cuidado também pra não pular nenhum ponto. Porque se der errado, a gente tem que terminar o contrário do que a gente começou. Se deu alguma coisa errada é porque pularam algum ponto. Então, tenham essa atenção. Então, ó, alongado. Alongado é sempre embaixo do ponto baixo. Centrado é sempre dentro do Vzinho. Alongado. Dê uma altura boa, não sai fechando o ponto. Dê uma pausa, ajeita sua peça. Fiz o ponto baixo centrado, agora eu vou fazer o alongado. Também não tem aumento, tá, gente? Normal, fazendo essa sequência, ponto baixo, alongado, ponto baixo centrado. E tentando manter essa laçada aqui, ó, na agulha, ó, não muito larga, senão vai dar buraco na sua peça. Centrado, alongado, centrado, centrado sempre dentro do Vzinho, alongado, deu uma altura boa e só assim você fecha o ponto de vocês. Centrado, alongado, então seguimos fazendo isso até o final, tá? Olha, gente, esse fio aqui é o de poliéster, né? O fio náutico, quando vocês fizerem essa bolsa, vocês vão ver que vão ficar mais durinha, vamos dizer assim. Então, quem quiser optar pelo fio náutico, também fica bem legal, que eu já testei. Mas eu gosto dos dois, sabe? Eu gosto tanto do fio de poliéster, porque é muito bom de crochetar. Tô quase chegando aqui no final. Alongado, centrado, alongado, ó, centrado. Lembra que eu falei que vai terminar ao contrário do que começamos? Ó, certinho, a gente começou com centrado, vai terminar com alongado. Alongado.
já aproveita para ajeitar sua peça. Depois que vocês ajeitaram a peça, a gente vai subir a carreira, sempre na marcação. Caso vocês não tenham marcado, eu vou explicar pra vocês, ó. Aqui eu marquei, esse foi o primeiro ponto, esse é o nosso segundo ponto alongado. E em cima deles, ó, vocês vão estar vendo assim. Mas se vocês virarem a peça, tem correntinha aqui em cima dele, ó. Vou tirar meu marcador pra vocês verem. Ó, tem os dois pontos. Quando eu viro a minha peça, tem essas correntinhas, olha só. Aqui é a primeira correntinha. Então, não é difícil identificar. Se vocês reconhecerem o ponto, até sem marcação, vocês vão conseguir sempre visualizar que entre os dois primeiros pontos tem a correntinha, certo? Então, é nela que vocês vão introduzir a agulha de trás pra frente. Então, eu vou puxar o meu fio aqui, ó, só pra ele não desmanchar. Puxei, tirei minha agulha, vou introduzir aqui, ó, embaixo dessa correntinha, dessas duas laçadinhas aqui. De trás pra frente, dessa forma aqui, e vou puxar esse fio lá pra trás, tá? Pegar com a mão mesmo, encaixo minha agulha e puxo lá pra trás. Quando vocês puxarem, vai estar, ó, super largo. É a hora que vocês vão ajeitar a peça de vocês. Puxa bem pra ajeitar, ó, olha só a diferença já. E ajeita o ponto também. Feito isso, ó, já ajeita aquela laçada que você jogou lá pra trás. Vai ajeitando, puxando. Igual eu tô fazendo aqui. Pra eu tentar igualar essa laçadinha que eu joguei lá pra trás, eu tento igualar com as correntinhas, olha só. Eu não deixo muito grande, igual as correntinhas estão. Entenderam? O que que vocês vão fazer, ó? Vocês vão vir aqui. Esse fechamento vai ser diferente, porque agora vai vir um efeito do ponto. Então, o que vocês vão vir aqui, ó, ao invés de vir nesse ponto aqui, que é a laçada, na direção da laçada que tá indo lá pra trás, vou vir no alongado. Olha aqui o alongado. Eu vou vir nele. Venho nele, introduzo minha agulha aqui atrás dele e já encaixo esse fio, ó, aqui nele. Vão ficar assim. Feito isso, vocês vão puxar o fio, vai dar uma laçada e vai fechar o nosso primeiro pontinho de subida. Temos o nosso primeiro ponto, certo? Agora vai começar o efeito do ponto. Como é o efeito? Nessas laçadas aqui, ó, longa, vocês vão precisar pegar cada perninha da laçada longa. Vocês vão pegar, ó, ter essa primeira laçada onde tá o nosso ponto. Vocês vão pegar a perninha dela com a perninha da outra, do longo. Peguei. Vou ficar dessa forma aqui, ó. Tô com a laçada na minha agulha, entrei dentro dessas perninhas e vou laçar o meu fio. E vou passar pelos dois. Dessa forma aqui. Feito isso, ó, vou dar uma altura, porque eu tô fazendo meu ponto baixo aqui por trás deles, como se fosse um relevo. E ficamos assim. Vou vir aqui, ó. Esse ponto alongado aqui, ele agora tá esticado. Mas se ele não tivesse esticado, ele estaria normal. Então, dentro deles, vocês vão fazer o ponto baixo, igual vocês fizeram aqui no início. Então, aqui, ó, perninha do longo tá aqui. A perninha puxada tá pra cá. Então, é dentro dela, eu vou fazer, ó, por dentro dela, eu vou fazer. Não é embaixo da correntinha, não confundem. Por dentro dela, se vocês olharem aqui atrás, vai sair atrás do Vzinho, porque é por dentro do ponto baixo, alongado. E fiz o meu ponto baixo. Vou vir aqui no próximo, ó. Tem as duas laçadas longas. Vocês vão introduzir por trás das duas laçadas longas. Dessa forma aqui. Dá uma laçada, altura e fecha o ponto. Ficamos assim e vai fazer o ponto baixo centrado aqui no longo, que agora tá esticado. Ajeita o fio, ó. Mas olha como tá ficando o efeito. Conseguem perceber? Então, essa forma que a gente vai trabalhar agora. Nessa carreira aqui, ó. Eu vou vir pegar os dois longos. O que eu... antes de pegar os dois longos, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando eu falo pra fazer o ponto baixo aqui, ó. Esse ponto baixo centrado, seria, no caso, dentro desse
desse alongado aqui. Mas como a gente puxa a perna deles, a gente acaba não enxergando que ele é um ponto alongado, que é um ponto centrado. Então, quando eu falo para vocês fazerem esse ponto baixo, eu tô me referindo aqui dentro desse Vzinho. Mas como a gente esticou a perninha dele pra cá, ele acaba se abrindo. Então, tenham em mente que esse ponto baixo vai ser sempre dentro do ponto alongado. Só que ele tá com a laçada agora puxada. Entenderam? Vai ser sempre dentro dele. Então, quando eu puxo a laçada dele, ele acaba assumindo esse ponto alongado. Mas aqui atrás ele não deixa de ser um ponto baixo alongado. Então, vocês tenham atenção na hora de introduzir a agulha e ver se ele vai sair atrás no Vzinho também. Então, ó, dei uma laçada, fechei meu ponto baixo, ó. Dentro do Vzinho, a perninha dele tá pra cá. Mas vamos imaginar que ele tá com um ponto alongado normal. Dentro dele eu vou introduzir pra fazer o ponto baixo centrado. E é isso, gente. Eu vou trabalhando, ó, pegando em cada perninha dos dois lados e trabalhando fazendo ponto baixo centrado. Perninha dos dois, ó. Essa perninha com essa perninha, sempre do alongado. E vou fazer como se fosse um ponto baixo, ou melhor, é um ponto baixo, né, por trás dele. E o ponto baixo centrado. Perninha, olha a perninha do alongado. Olha a perninha do alongado. Esse aqui, a perninha do outro lado já sumiu. Então, só temos essa perninha. Esse aqui ainda temos essa aqui. Então, vamos pegar os dois. Percebem que não é difícil. Tô trabalhando com tramas, ou melhor, com ponto simples, que é o ponto baixo e o ponto baixo centrado. Só que a gente tá pegando de um jeito diferente. Por isso que deixei esse efeito. Mas são pontos simples. Ó, e conforme eu tô fazendo, eu vou ajeitando aqui minha peça para não ficar torta, tá? Mas o efeito já tá ficando lindo. Então, ó, nas duas perninhas, eu pego e faço ponto baixo e depois o ponto baixo centrado. Nas duas perninhas, ó, tô assim, vou dar uma laçada no meu fio e vou passar direto nas duas. Feito isso, ó, dou uma altura, não deixa de dar uma altura, não sai fechando aqui, ó, senão vai deixar teu ponto todo apertado. Gente, dá uma altura. E só assim vocês fecham um ponto. Tenham cuidado com isso, tá? E seguimos dessa forma aqui até o final. Tá, eu marcando aqui de novo, que eu acabei não marcando. Não tenho costume de usar marcador. Aí toda vez eu esqueço de marcar, gente. Mas ficam tranquilos que eu vou explicando sempre o final do fechamento pra vocês, tá? Ponto baixo centrado. E pegamos aqui, ó, em cada perninha pra fazer o ponto baixo que é por trás dela. E seguimos sempre intercalando, ó, as duas perninhas, o ponto baixo centrado sempre, ó, nesse Vzão aqui, ó, só que ele veio pra cá pro lado, ficou assim, mas ele é um ponto baixo, tá? Só que é alongado. E a gente vai pegar as duas perninhas e seguimos dessa forma aí. Tá ficando lindíssimo, né? O legal desse ponto é que ele acaba dando estrutura pra nossa bolsa. Não deixa uma bolsa maleável, sabe? Ele deixa bem estruturado. Então, quando eu fiz essa bolsa, né, eu pensei nisso. Porque eu sei que o fio de poliéster, ele tem essa parte macia dele, né? Muita gente tem essa dificuldade na hora de fazer a bolsa. Por isso que a gente tem que pensar no ponto e na agulha, se a gente quer uma estrutura boa pra bolsa. Eu vou fazendo e vou ajeitando. Olha como tá ficando. As duas perninhas. Ponto centrado, lembrando que o ponto centrado aqui é dentro do ponto alongado, só que a perninha dele tá mais pro lado. Não confundam. Ó,
Puxei aqui a perninha, fiz o meu ponto. Agora o alongado, ó, ele jogou a perna pra cá. Então tenha essa atenção. Vou introduzir por dentro do alongado e vou olhar pra ver se ele realmente foi aqui dentro. Olha aqui, ó, certinho, ó. Olha a perninha do V. Então eu faço meu ponto baixo centrado. Aí eu faço o alongado, né? Puxo as duas perninhas do alongado e o centrado. Então, o trabalho é todo assim. Ó, perninha do alongado. E dentro do alongado eu faço o centrado. Perninha. Dentro do alongado. Se tiver dúvida, olha aqui atrás, ó. Olha aqui atrás. Saiu dentro das duas perninhas, eu continuo o meu trabalho. Não saiu, ajeita. Senão não vai dar certo. Senão a tua peça vai ficar mole. Então é isso, meninas. Seguimos fazendo até o final essa repetição intercalada, tá? Vou aqui ajeitar minha peça, que tá ficando torta, porque eu tô amassando, e continuo o meu trabalho. As duas pernas. Centrado. Ó, e vamos terminar com as duas perninhas. Olha aqui, ó. A perninha aqui e a perninha aqui. Eu vou terminar pegando nas duas. Não vou fazer centrado, porque a gente já começou com o ponto baixo centrado aqui, tá? Então, vamos lá. Subida de carreiro. Vamos tentar identificar, se caso vocês não tiverem marcado. O nosso primeiro ponto foi esse ponto aqui, ó, baixo. E o outro foi, né, por trás das perninhas, que é um ponto baixo em relevo, certo? Em cima deles tem correntinha. Vou tirar isso aqui pra vocês visualizarem melhor. Por cima deles tem correntinha. Qual é a correntinha que vocês conseguem visualizar? Ó, aqui tem um buraco, porque eu vou fechar ainda. Então, qual é a primeira correntinha? Essa aqui, que divide os dois pontos, ó. Essa aqui divide os dois pontos. Então, eu vou sempre pegar, introduzir aqui atrás e vou puxar meu fio lá pra trás. Feito isso, já ajeito aqui meu fio, não deixo dessa forma. Sempre vou ajeitando ele, tá? E ficamos assim. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar fazendo ponto baixo centrado, tá? Normal, sem nenhum efeito diferente, somente ponto baixo centrado. Então, eu vou introduzir exatamente nesse primeiro ponto aqui, ó. Esse fio que tá indo lá pra trás, embaixo dele tem um ponto, olha aqui, ó, na mesma direção do fio que tá indo lá pra trás. Não, Jane, não tô enxergando, ó. Então, gente, faz isso aqui, ó, abre teu ponto pra enxergar o ponto. Olha aqui o ponto baixo, aqui. Eu vou introduzir na mesma direção da laçada que tá indo lá pra trás, ó, na mesma direção dele. É o meu primeiro pontinho. Puxar a laçada aqui lá pra trás de novo pra vocês verem. Ajeita a minha laçada. E nesse pontinho aqui, ó, o primeiro embaixo da laçada eu vou introduzir dentro dele. Olha aqui atrás pra ver se tá tudo certo. E puxo, ó, o fio que vem lá do rolo. Dou uma laçada, não perco essa laçada que eu joguei lá pra trás. Dei uma laçada, já encaixo na laçada que eu joguei lá pra trás. Ficamos assim.
e fechamos o nosso primeiro ponto baixo centrado. Então, a gente vai trabalhar toda essa carreira com ponto baixo centrado, tá? Dentro desse Vzinho aqui. Aqui atrás vai sempre estar um pouco diferente, porque aqui embaixo é cheio de efeito no ponto, então nem sempre vai ter as duas perninhas do Vzinho, tá? Só quero que vocês entendam isso. Então, aqui dentro, ó, dentro desse ponto aqui, eu vou introduzir, olha aqui, ó, esse Vzinho. Vocês conseguem ver que ele tá meio lateralizado, ó. Eu vou introduzir meu ponto baixo dentro dele, ó. Ele tá meio lateral. Vou introduzir dentro dele e vou fazer o meu ponto baixo centrado, ó. Por dentro dele, introduzir e faço o meu ponto baixo centrado. Aí aqui já é um ponto baixo normal. Vocês estão vendo? Vou introduzir por dentro dele para fazer meu ponto baixo centrado. No próximo, ó, é aquele com efeito. E se vocês perceberem, o Vzinho dele, ele tá meio lateralizado. Eu vou introduzir dentro dele. Dessa forma aqui, ó. Aí tem o ponto baixo, eu vou introduzir dentro do ponto baixo normal, fazendo ponto baixo centrado. E aqui, o do efeito. E ele tá meio lateral, vou introduzir dentro dele, sempre dentro dele. Então, é isso, essa carreira toda é trabalhando dentro do ponto baixo, fazendo ponto baixo centrado, tá? Dessa forma aqui, vamos ficar assim. Ó, vai fazendo e vai ajeitando. Dentro do Vzinho, ó, esse aqui com o efeito tá meio lateralizado, vou fazer dentro dele. Então, essa parte aqui não tem mistério, é somente ponto baixo centrado. Dentro do efeito tem um Vzinho bem aqui em cima, olha, vocês vão introduzir dentro dele. No próximo ponto tá o ponto baixo normal, então não tem como errar, olha ele aqui. Olha ele aqui, normal. Eu vou introduzir dentro dele. Se vocês quiserem, vocês podem conferir aqui atrás, mas é aquilo que eu falei, como tá cheio de efeito, as duas perninhas não estão tão visíveis assim. Mas dá pra ver um pouquinho que uma perninha tá pra cá e outra tá meio escondida. Então, eu tô fazendo no lugar certo. E eu continuo trabalhando dessa forma, somente o ponto baixo centrado. Por dentro dele, sempre dando altura. Não deixa essa laçadinha larga, pra não dar buraco na minha peça. Sempre dou altura, não tem aumento nenhum. E é somente ponto baixo centrado, tá? Dá uma pausa e vai ajeitando a sua peça. Não tenham dúvidas, tá? Se vocês tiverem dúvidas onde introduzir, ó, tentam reconhecer o ponto de vocês. Quando ele tá bem puxado aqui em cima dele, olha aqui o ponto meio lateral. Então, tentam enxergar o ponto, reconhecer o ponto. É muito importante isso para que vocês não errem. Então, se for possível, eu não tô enxergando, Jânia, abre bem a sua peça. Abre bem, olha aqui o ponto aqui, ó. Ele tava escondido, então eu fiz assim pra enxergar ele melhor. Vou introduzir nele. E esse aqui que tá lateral, às vezes acaba confundindo a gente, ó. Olha bem pra ele. Olha aqui a perninha dele. O ponto baixo meio lateral, olha aqui. Vou até virar minha peça pra vocês verem. Eu vou sempre introduzir dentro dele. Não tenham medo do crochê, gente. É a gente que controla tudo. É as nossas mãos que faz tudo. Então, quando vocês tiverem dúvida, analisa a peça, analisa o ponto, olha o ponto de vocês, tentam entender qual é o ponto, onde você vai introduzir a agulha. O crochê não tem mistério, a gente só precisa ter paciência. Eu vou continuando aqui, como eu falei pra vocês, porque é só ponto baixo centrado, tá? Essa parte aqui é bem simples.
E não deixo minha peça de qualquer maneira, eu sempre paro pra ajeitar, pra não ficar torta. E eu aconselho a vocês a crochetarem, dessa maneira aqui que eu tô fazendo aqui agora. Tá vendo? Tá apoiada numa mesa, assim eu consigo dar altura, assim eu consigo ver. Então, quando vocês estiverem crochetando, crochetem assim, tá? Eu vou virar por conta de vocês, pra vocês verem melhor. Então, vou fazendo aqui até o final. Olha como tá ficando lindo, gente. Incrível esse ponto, né? Ponto simples que dá um efeito tão lindo na bolsa. Vocês podem adaptar para outro tipo de bolsa, usar um fundo de couro, subir com ponto baixo, fazer isso aqui. Olha a ideia, Ao invés de fazer um fundo em crochê. É até bom que economiza fio. É uma ideia também que eu jogo pra vocês. Tô chegando aqui no final, eu acabei não marcando de novo, né? Mas fiquem tranquilas que eu vou explicar a vocês. Ajeito aqui minha peça. Vamos subir a carreira agora. Vamos lá? Então, esse é o nosso primeiro, vou puxar aqui o fio primeiro, que aí eu consigo explicar a vocês. Esse é o nosso primeiro ponto centrado, aqui tem um buraco, o buraco, que eu ainda não fechei. Esse aqui é o nosso primeiro ponto centrado. Esse aqui é o nosso segundo ponto. Virei a peça, olha a correntinha. Então, é nela que eu vou introduzir a minha agulha de trás pra frente. Sempre dessa forma, gente, sempre. O fechamento, ele só pode mudar daquele jeito que eu falei, né? Dependendo do efeito que a gente vai fazer no ponto. Às vezes a gente acaba subindo. Na verdade, o fechamento vai ser sempre aqui, mas a gente acaba subindo em um outro ponto. Mas o fechamento é sempre aqui, tá? É sempre nessa correntinha. Então, puxo meu fio lá pra trás. Não saio fazendo de qualquer maneira. Primeiro, eu puxo aqui, vou ajeitando meu ponto. Ajeito bem. Tô ajeitando meu ponto. Ficamos assim. Eu joguei o fio lá pra trás, tá? Como vocês podem ver. E agora a gente vai subir a carreira. Se vocês perceberem, aqui a gente fez o ponto baixo centrado. E lá no início a gente começou com ponto baixo. No meio a gente fez ponto baixo, ponto alongado. E na terceira carreira a gente fez essa parte aqui do relevo, pegando as perninhas. Então vai sempre ser essa sequência, vai sempre ser ponto baixo centrado, ponto baixo com ponto alongado. E aquela sequência de ponto baixo com ponto pegando na perninha de trás. Vai sempre ser esse tipo de sequência até alcançarmos o tamanho desejado, tá? Então, nessa carreira aqui, a gente vai começar com ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo. O alongado, ele sempre vai ser aqui, entre esses dois desenhos aqui, olha ele aqui. Nunca vai ser aqui, vai ser sempre entre eles, pegando sempre embaixo do ponto, tá? Igual a gente fez lá, aqui embaixo. Aqui embaixo a gente não pegou aqui embaixo do ponto, então vai ser sempre embaixo do ponto. Então, se você já tá aqui pra subir a carreira, você, ao invés de introduzir aqui dentro do ponto, vocês vão introduzir embaixo dele, dessa forma aqui. E vai puxar o fio que vem do rolo, dá uma alongada e já encaixa nessa laçada que vocês jogaram lá pra trás. E fecha no ponto. Então, vai ser como vai ser intercalado. Aqui eu fiz ponto alongado, então aqui no próximo eu faço ponto baixo. Ponto baixo centrado, tá? Dentro do Vzinho. Aqui vocês vão enxergar muito bem o ponto baixo, então não vai ser muito difícil
para vocês visualizarem o ponto, como foi na parte de baixo, por ser um desenho mais diferente. Então aqui, ó, se eu fiz aqui ponto baixo centrado, eu vou embaixo do ponto baixo, eu vou fazer o alongado. Então o alongado é sempre pegando embaixo do ponto baixo e o ponto baixo centrado dentro do ponto. Aí eu vou intercalando isso, sempre, ó, embaixo do ponto. Não esquece, ó, da altura, não fecha daqui, ó. Dá uma altura, tá? Olha aqui a minha altura. E só assim eu fechei meu ponto. Aí aqui, ó, vou vir no próximo centrado dentro dele. Tá com dúvida se foi certo? Olha aqui dentro. Aqui dentro também tem as perninhas, então eu tô certo. Continuo meu trabalho. Alongado. Centrado. Ó, essa laçada eu não deixei larga, eu sempre mantenho ela bem rente à minha agulha, que aí eu não deixo meu trabalho com buraquinho. Então, a gente vai trabalhar fazendo dessa forma, gente. Alongado, ponto baixo, centrado. O alongado é sempre embaixo do ponto, ó, você vai pegar exatamente embaixo dele. E vai fechar o ponto. Vou marcar aqui, que eu não marquei. Tá difícil me acostumar com esse fecho. Com esse fecho não, com esse marcador. Aí aqui, ó, ponto baixo centrado. Fiz o ponto baixo centrado, agora eu vou fazer o ponto alongado, ó, embaixo do ponto. Embaixo do primeiro ponto, em cima do segundo ponto. E vou fazendo sempre intercalado, ó. Dessa forma que está ficando. Então, como eu falei, essas duas sequências aqui é bem tranquilo. O ponto é tranquilo de fazer. A bolsa vai ser toda trabalhada dessa forma. Alongado, altura, centrado. Alongado, centrado. Alongado. Tá uma música aqui no fundo de algum lugar. Não sei se tá saindo aqui na aula com vocês. Espero que não. Domingo, né, gente? Eu tô gravando em pleno domingo. Aqui, ó. Alongado. E fica intercalando isso até o final, ó. Sempre que você tiver dúvida, ó, eu tive dúvida agora, então eu fui olhar pra ver se eu coloquei no lugar certo. Então, eu coloquei no lugar certo, eu continuo, tá? E o alongado é sempre embaixo do ponto, ó. Sempre aqui, ó, tem um ponto aqui embaixo dele, ó. Acaba saindo até no meio do segundo ponto, né? Embaixo do primeiro ponto. Vocês vão fazer o alongado. E vai seguir fazendo, intercalando, tá, gente? Vou dar uma pausa, porque olha como tá minha peça. Toda torta, porque eu tô crochetando aqui com vocês. Então, eu acabo entortando, né, por conta da câmera. Então, se tá acontecendo a mesma coisa com vocês, vocês dão uma pausa e ajeitam a peça, tá? Que como eu sempre falo, o segredo do acabamento tá nisso aqui também. Não é só lá no final, quando a gente tá acabando, não. Isso aí vai desde o começo da peça até o final, que é muito importante o acabamento. É muito importante que vocês estejam sempre ajeitando a sua peça, sempre ajeitando o seu ponto, se ele ficar torto, desmanchar, fazer de novo. E eu sigo fazendo ponto baixo centrado, ponto alongado. Ponto baixo centrado, ponto alongado.
centrado, alongado, centrado, que é sempre dentro do ponto, alongado, centrado, uma pausa, ajeita o ponto, vai ficar com um ótimo espaço interno aqui na bolsa também. Centrado, alongado, sempre embaixo do ponto, alongado, tá? E sempre da altura. E terminamos, ó, a gente começou com alongado, lembra? Então, a gente termina com o centrado. Feito isso, ó, fiz aqui o meu centrado, vou tirar a marcação, preste atenção aqui nessa parte, eu não tinha nem marcado antes, né? Mas eu vou explicar como se eu não tivesse marcado. De novo com vocês, ponto alongado, ponto baixo, centrado. Ponto alongado, ponto baixo, centrado. Esse foi meu primeiro, aqui tá o buraco. Aqui em cima tá a correntinha. Então, eu vou nela e já puxo pra trás. Puxei pra trás, ó, ajeito meu ponto, ajeito aqui de baixo também. Puxo bem esse fio aqui, ó, pra não deixar muito espaço. Puxei bem. Em toda a carreira, a gente fecha dessa forma, jogando lá pra trás. E quando subimos, a gente vai introduzir, ó, dentro desse Vzinho aqui, você vai introduzir nele. Nesse alongado, ó, vou introduzir, vou dar uma laçada no meu fio, encaixo no fio que eu jogo lá pra trás, o fechamento sempre é o mesmo. E puxo. Fechamos o meu primeiro ponto. Agora, pra eu não esquecer, já marca aqui, ó, essa mesma laçada que tá na agulha. Fiz o primeiro ponto, você já deixa aqui marcado. Vou ajeitar minha peça. E vamos para a sexta carreira, né? Isso, sexta carreira. Tanto aqui, ó, ponto baixo. Agora vai vir aquela parte que deixa ser feito aqui lindíssimo na bolsa, tá? Então, a gente vai pegar a perninha com a outra perninha do ponto alongado. Feito isso, eu vou dar uma laçada no meu fio, altura e fecho. Aqui eu já deixei marcado, ó, se vocês quiserem, deixa marcado também. E vou fazendo isso, ó, ponto baixo centrado, né? Pego a perninha com perninha, chega mais perto da câmera pra vocês verem. Dou uma laçada, altura e fecho. E faço ponto baixo centrado no próximo. Então, a gente vai trabalhar sempre intercalando nessa parte aqui. Pega a perninha com perninha e o ponto baixo centrado. Lembrando que o ponto baixo centrado, ele é dentro do ponto alongado. Só que quando vocês puxam a perninha, o ponto alongado ele meio que some. Mas se vocês não puxarem a perninha, vocês vão ver que é um ponto baixo alongado. Tá dentro deles que vocês vão introduzir quando for fazer o ponto centrado. Se tiver dúvida, olha aqui atrás, ó. E verifica se realmente vocês introduziram no lugar certo, tá? Então, aqui, ó. No próximo aqui, eu vou pegar as duas perninhas, laçada na agulha. Não vou fechar daqui. Não esquecem da altura. E só assim vocês fecham. E continuam fazendo o trabalho intercalado. Ponto baixo centrado, perninha com perninha e fecha. Perninha com perninha. E eu fechei aqui. Centrado, perninha com perninha, pausa pra ajeitar, olha como tá ficando, linda, né?
perninha com perninha. Essa bolsa, como eu tinha falado com vocês, fica bem legal também com fundo em couro, né? Eu quis trazer a base oval, porque eu sei que muita gente não iria ter o fundo, né? Então, tem como vocês adaptarem, né? Se desejarem, para um fundo em couro. Então, a gente vai fazer esse processo até o final, gente, ó. Perninha, vai fazer o ponto pegando as duas perninhas e depois centrado. Duas perninhas, centrado, duas perninhas, centrado. Tem que terminar, ó, tem que terminar pegando as duas perninhas, tá? Porque a gente começou com centrado, então tem que terminar direitinho aqui. Se não terminar direito, algum ponto vocês pularam. Isso pode acontecer. Então, simbora aqui até o final. Tô aqui seguindo, meninas, como eu falei com vocês, tá? Até o final, a mesma coisa. E eu quero ver o resultado da bolsa de vocês, hein? Pode me marcando, me mostrando, manda no direct, me marca no Instagram. Eu quero muito ver a bolsa de vocês. Ficarei muito feliz em ver o resultado do trabalho de vocês. Ó, eu tô fazendo aqui, eu tô seguindo aqui, normal. Intercalando os pontos e dando uma pausa para ajeitar a minha bolsa. Perninha, perninha, ponto baixo centrado. Perninha com perninha, fecho meu ponto, dou altura, fecho meu ponto e o centrado. Perninha, centrado, centrado, vou dar uma pausa para ajeitar minha peça. Chegando quase no final, gente, ó, eu fui fazendo aqui, normal, aqui com vocês, tá? Mesma repetição, não fui falando porque eu já tinha mostrado pra vocês como faz. Mas a bolsa é toda dessa forma aqui. E é esse efeito que vai ficando nela, tá? E a gente precisa sempre estar intercalando esses pontos, tendo atenção para não fazer errado, dando a altura, conforme eu falei para vocês. Cheguei aqui no meu último, ó. Meu último eu terminei com perninha e perninha. Dei altura, e só assim eu fecho meu ponto. Aí aqui, na marcação, vou tirar aqui o meu marcador nessa correntinha, só pra vocês visualizarem melhor. Então, eu tô aqui, ó. Puxo meu fio, tenho o meu primeiro ponto e o meu ponto, segundo ponto, que tá aqui meio tortinho, lembra? Que eu falei pra vocês que por conta do efeito ele acaba ficando um pouquinho virado. Mas se vocês virarem a peça assim, olha a primeira correntinha, não tem mais nenhuma antes dela, só tem ela. Então a agulha vai sempre ser introduzida de trás pra frente, nessa correntinha aqui. E vai sempre puxar a laçada lá pra trás.
Então, vamos lá? Quem sabe qual é a próxima carreira? A próxima carreira vai ser de ponto baixo centrado. Que a gente sempre vai fazer isso. Ponto baixo centrado e ponto alongado. E depois esse ponto com efeito aqui, tá? Aí, ó, vou mostrar a subida com vocês novamente, tá? Jogamos o fio lá pra trás, olha ele aqui. Puxa mais ele pra ficar mais curtinho, pra não deixar ele com muito buraco aqui. Se vocês quiserem, segura com a mão mesmo, ou segura com o marcador, como eu mostrei pra vocês da outra vez, vocês que sabem. Esse é o primeiro ponto, e tá na mesma direção do fechamento. Vocês vão introduzir, ó, nele, dentro dele. Se tiver dúvida, olha aqui atrás, pra ver se está no lugar certo. Vai puxar a laçada do fio, que vem do rolo lá pra frente. Puxou, você já encaixa na laçada que você jogou lá pra trás. E fechamos o nosso primeiro ponto mais centrado. Dessa forma aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar fazendo um ponto mais centrado em toda essa carreira, tá? Tendo cuidado onde você vai introduzir a agulha e tenta visualizar que esse ponto aqui sempre tá meio torto. Aí, continuando aqui, eu vou fazer ponto baixo centrado até o final. Se vocês tiverem dúvida, sempre que fizerem os dois primeiros pontos, vocês marcam a correntinha que está entre os dois primeiros pontos. Sempre que vocês tiverem dúvida, não sabem onde é o fechamento, sempre façam isso. Fez os dois primeiros pontos, já marca a correntinha, tá bom? E continua o teu trabalho até o final. Aí essa parte aqui eu vou fazer com vocês novamente de jeito mais rápido, só para ir mostrando a vocês. Só para reforçar também para quem ainda tá com dificuldade. Mas essa carreira aqui é a mais fácil porque é somente ponto baixo centrado. E vocês precisam sempre identificar o ponto que ele tá meio tortinho aqui, ó. Mas é sempre dentro dele, ó. Olha aqui, ó. Dentro do ponto. Dentro do ponto eu vou fazer o ponto baixo. E eu sempre dou altura, não faço ponto apertado, ó. Sempre dou altura. Desculpa ser repetitivo em relação a isso, gente. Porque dar altura ao ponto é muito importante. Se a gente sai fazendo ponto todo apertado, não fica legal, né? A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção. Então, eu vou fazer aqui mais 3 carreiras com vocês pra reforçar novamente. Eu só tô fazendo de jeito mais rápido, tá? A gente vai fazendo juntas. Soltar mais o meu fio aqui. Ponto baixo centrado. Como tá ficando. E conforme vocês forem crochetando, faz o que eu falei pra vocês, ó. Tenta crochetar numa mesa, igual eu tô fazendo aqui assim agora. Vai crochetando assim, que o seu trabalho vai ficar perfeito, vai ficar alinhado. Quando também for crochetar, conforme vocês forem crochetando, se o teu ponto tá indo muito pra lá, vocês podem fazer isso aqui, ó. Sempre, ó. Ajeitar, sempre pro lado oposto, se o teu ponto tá levando você pra lá ou pra cá. Se o teu ponto tá fazendo muito assim, ó, vai ajeitando pra lá. Que aí, quando você vai ver, o teu ponto fica bem alinhado. Por isso que eu falo que é importante crochetar em cima da mesa, quando a gente quer um trabalho bem alinhado, né? Às vezes, crochetando no colo, por mais confortável que seja, o trabalho não dá muito certo. Ó, tive dúvida, eu olhei aqui atrás.
Ó, fiz o meu último ponto. Esse aqui é o meu primeiro, esse aqui é onde eu marquei. Puxa a minha laçada. Vou aqui, ó, debaixo da correntinha. Vou puxar meu fio lá pra trás. Puxei meu fio lá pra trás, vamos começar a ajeitar ele. E vamos para a próxima carreira. A próxima carreira é ponto baixo centrado, ponto baixo. Perdão. Ponto baixo alongado, ponto baixo centrado, ponto baixo alongado, ponto baixo centrado. O alongado tem que sempre estar no meio, tá? Porque quando eu puxar a perninha, ele vai descer feito aqui, ó, na mesma direção. Então, o alongado sempre tem que estar aqui, ó, no meio deles. Então, eu já começo com o alongado, ó. Venho aqui embaixo do ponto, introduzo, puxo o fio que vem do rolo. Olha aqui eu puxando o fio. Encaixa aqui, ó, o fio na minha agulha. E fecho o meu primeiro ponto. Vou tirar aqui o marcador. E a gente vai fazendo isso, ó, centrado, alongado. Centrado. Quem pegou é só ir fazendo, tá? Alongado. E o alongado, gente, deixa eu fazer o centrado pra mostrar pra vocês de novo. O alongado, tenham cuidado pra não fechar aqui. Dá uma altura. Olha aqui, ó. Na mesma altura do ponto anterior. Não tá apertado. Tenham cuidado com isso. Centrado. Alongado. Centrado. Então, eu vou fazer isso até o final. Sempre intercalando alongado com ponto centrado. Tem dúvida? Olhe lá atrás para ver se está introduzindo no lugar certo. Altura, importante. Laçada na agulha, também é importante. Então, vou fazendo aqui, meninas, de um jeito rápido. Que eu tô repetindo já essa sequência, né? Pra eu mostrar novamente o fechamento pra vocês que eu acabei não marcando. Ó, como tá ficando. Ó, aqui eu errei, já até desmanchei. Tava fazendo centrado de novo. Continuando aqui, eu vou fazer aqui toda essa parte aqui até o final, tá? De ponto baixo centrado com alongado e volto com vocês pra fechar a carreira. Cheguei aqui, meninas, pra fechar a carreira. Vou repetir novamente com vocês, tá? Ó, eu tenho um ponto alongado e o ponto baixo centrado. Em cima dele
tem a nossa primeira correntinha. Eu vou introduzir de trás para frente. Fechamento sempre dessa forma. Feito isso, ó, ajeita o seu ponto. Vou introduzir aqui, ó, dentro do ponto alongado, que agora é para dar aquele efeito. E vou ajeitar essa laçada aqui, que tá grande demais. Feito isso, puxo do rolo e fecho, ó. Encaixa aqui na agulha e fecho meu ponto. Aí agora é aquela sequência daquele efeito, perninha com perninha e ponto baixo centrado. Perninha, perninha e ponto baixo centrado. Certo? E vocês vão continuar fazendo isso até o final. Eu vou passar quantas carreiras eu vou fazer para vocês fazerem também, porque vai ser repetitivo o restante do que eu passei, tá? Então, eu já fiz aqui mais 6 carreiras com vocês, né? Se vocês contarem cada desenho desse, dá 3 carreiras, tá? Cada desenho desse dá 3 carreiras. Se vocês não quiserem contar por aqui, vocês podem contar através do desenho, ó. 1, 2, certo? Aqui, ó. Um desenho, o outro efeito do ponto, né? Que dá um desenho. E contando dessa forma. Contando dessa forma, dá 7 sequências dessa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bateu 7, vocês param. Agora, contando da outra forma, dá 21 carreiras, tá? Porque cada efeito desse são 3 carreiras, certo? Então, eu vou fazer aqui as carreiras que faltam e volto com vocês quando eu bater. As 7 na sequência dessa aqui de efeito, as 21 carreiras, tá bom? Então, meninas, até mais, já volto com vocês aqui. Meninas, olha só que incrível! Antes de te mostrar aqui o que você vai aprender na nossa próxima aula, eu quero muito agora que você preste atenção que sim, eu vou te ensinar a viver do crochê por apenas R$ 29,90. Você deve estar se perguntando, mas Jeane, mas o que vem nesse curso baratinho? A escola de crochê da G, meninas, ela vem tanto para aquelas artesãs que não têm condições de ficar pagando um curso caro, para aquelas meninas que amam aprender, inovar, se capacitar e, claro, ter novidade no seu ateliê. Lá teremos mais de 21 bolsas que já estão gravadas em receita passo a passo em náutico, poliéster e malha premium. Terá uma formação do fio de poliéster e náutico. Sim, eu vou te ensinar do zero como trabalhar com esse tipo de fio. Tem formação também para iniciantes. Sim, aquela menina que está começando do completo zero, com dúvidas básicas. Você vem aprender comigo. E principalmente, não é o que já tem, mas sim o que está por vir. Meninas, vocês não têm ideia de coisas que aprendo que são muito vendáveis e que não tenham onde compartilhar. Então eu quero de fato criar esse clube com quem realmente quer viver do crochê, compartilhar informações, técnicas, novas peças, vai ter um espaço para pedidos, caso vocês queiram aprender o passo a passo de algo que vocês viram na internet, que achou incrível e quer ter ajuda para tentar fazer. Claro, sem copiar ninguém, mas trazendo o nosso jeitinho, a nossa personalidade. Tudo isso dentro de uma plataforma por apenas R$ 29,90. Será tudo 100% online, sem fidelidade. Como, por exemplo, Jeane, esse mês eu quero assinar para aprender tal técnica, porém no mês que vem eu vou estar um pouco apertada, enfim, tá tudo bem. Você paga o mês que você utilizar, como tem sempre novidade, eu tenho certeza que vai valer a pena e fará muito sentido para você. Então preste atenção no nosso último dia e escuta, quando a gente finalizar os acabamentos e finalizarmos a bolsa, eu vou abrir no grupo as inscrições dessa vaga de R$ 29,90, que é o preço de lançamento. As aulas saem sempre às 7 e às 8 eu vou mandar dentro do grupo. E eu vou ficar muito feliz de ver vocês como alunos. Vocês não têm ideia do quanto esse projeto é um sonho e o quanto eu vou dar 100% de mim para fazer ele ser realizado. Então fiquem em grupos, fiquem com Deus. Espero vocês na próxima aula para terminar nossa Bolsa Isis.